Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Como vocês podem perceber, já estou de volta ao meu habitat natural, que é a sala de aula, né? Começamos aqui um ano letivo, um ano muito extensivo, principalmente para vocês do terceiro ano. E a prova do Enem e tudo mais. E eu estava com meus alunos aqui discutindo essa questão aqui bastante interessante e eu resolvi trazer para vocês. Deixa eu só diminuir aqui minha câmera para ficar bem interessante, né? Deixar bem pequenininha aqui para a gente discutir essa questão. Ela se trata sobre os hidrocarbonetos e diz mais ou menos o seguinte: a gasolina, né, a gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos de cadeia saturada contendo entre, né, de 8 a 12 carbonos. Além disso, a gasolina de alto desempenho deve conter elevados teores de hidrocarbonetos de cadeias ramificadas, de forma a resistir à compressão de ignição apenas quando a vela aciona uma centelha elétrica no motor. Já de cara, meu povo, a gente deve lembrar o seguinte, olha só. A questão diz o seguinte, é uma cadeia de compostos saturados, contendo entre 8 e 12 átomos de carbono, de cadeia, né, elevados teores de hidrocarbonetos de cadeias ramificadas dentro desse composto. Então, vocês lembram o que é um hidrocarboneto? Não? Então vamos lá. Ó. Hidrocarboneto, né, hidrocarboneto nada mais é do que são compostos, né, são compostos que contêm Opa, vou ajeitar isso aqui. Carbono e hidrogênio na sua estrutura. Lembrando um pouquinho para vocês, ó, né, deixa eu só colocar aqui, deixa eu ajeitar aqui essa cor. Lembrando que o carbono, ele faz parte da família do grupo, né, 14, lá da tabelazinha periódica, e consequentemente ele consegue efetuar 4 ligações, né? Ele consegue fazer 4 ligações com outros elementos. Dentro dessa estrutura, ele pode fazer 4 ligações dessa maneira, ou ele pode fazer assim, ó. Carbono, nós vamos ter uma dupla ligação com outro elemento, então com o próprio carbono, ou ele pode vir assim, ó, acontecendo o carbono com uma tripla ligação, com outro carbono com outros elementos. Lembrando que ele precisa fazer as 4 ligações. Ó. Nós temos 1, 2, 3, ó. Nós temos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4. Independentemente de ser só ligações simples, uma dupla ou uma tripla ligação. Ele pode fazer, esse átomo de carbono, ele pode fazer ligações com outros elementos. Que elementos são esses? Pode ser dentro da tabela periódica, ele pode ser o oxigênio, ele pode ser o nitrogênio, ele pode ser um enxofre, e dentre outros elementos que vai aparecer aí. Ou até mesmo, né, como são hidrocarbonetos, e também com o próprio carbono. E também, né, para completar a sua octanagem, ele faz, né, a sua principal com o hidrogênio. Tá certo? Como nós estamos trabalhando só com hidrocarbonetos, nós vamos trabalhar simplesmente com essas duas estruturas aqui, ó, com o hidrogênio e o carbono. Dentro do hidrogênio e do carbono, nós temos duas estruturas que ele fala aqui bastante interessantes. Que a primeira dentro da estrutura é o carbono, né? Que ele pode fazer 4 ligações, e essas 4 ligações serão com hidrogênios. A segunda e que ele falou aí na questão que é um composto saturado. O que é um composto saturado? Composto saturado só com ligações, né? Deixa eu só ajeitar isso aqui, com ligações simples entre, né, carbono e carbono. Entre carbono e átomos de carbono. E ele diz também que é uma estrutura ramificada. Mas, professor, o que é uma estrutura ramificada? Eu não consigo lembrar. Então, vamos lá. Olha só. Existe a primeira aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Aí nós temos os hidrogênios, né? Completando esse composto. Né? São hidrocarbonetos, são hidrogênios e carbonos. Perceba. Opa. Que só ligações simples, ó. Entre átomos de carbono só tem ligações simples. E dentro dessa estrutura aqui, ó, eu tenho a cadeia principal. Essa cadeia principal, existe algum ramo, né, algum outro carbono fora? Não. Então, essa é uma cadeia normal. Nós chamamos de cadeia normal. Já a ramificada vai acontecer aqui. Ó. Vou utilizar a mesma quantidade de carbonos. Ó. 1, 2, 3, 4.
Aí, ó, vou completar com hidrogênios, ó. Hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. E assim até nós completarmos toda a estrutura. Opa! Toda a estrutura com átomos de hidrogênio. Hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Aí vou desenhar aqui, ó, a cadeia principal. Lembre-se, a cadeia principal tem que ter o maior número de carbonos. Ó. 1, 2, 3, pode ser essa retinha. Ou 1, 2, 3, ó, pode ser assim também. Ó. Formando um L. Aí nós temos a cadeia principal. Só que nessa cadeia principal, ó, tem um carbono aqui do lado de fora da cadeia principal. Como se fosse um raminho. Então, isso aqui já é um composto, né, uma ramificação da nossa estrutura. Certo? E para finalizar, nós temos a nossa o quê? Ó? Nomenclatura. Nomenclatura dos hidrocarbonetos. Primeiramente, para dar nomenclatura, nós temos aqui a quantidade, né, ó, quantidade de carbonos, que pode ser, ó, 1, 2, 3, assim sucessivamente. Um carbono, met, 2 carbonos, et, 3 carbonos, prop. Nós vamos ter também, ó, a sua, né, ligação entre átomos de carbono. Nós vamos ter, ó, as ligações entre átomos de carbono. Uma ligação, deixa eu só colocar de outra cor, né? Deixa eu ver aqui. Uma ligação, 2 ligações entre átomos de carbono em 3 ligações in. E como nós estamos trabalhando com hidrocarboneto, no final da minha estrutura vem a função. Como é um hidrocarboneto, no final da função nós vamos ter o O. Certo? Então vamos aqui voltar para a nossa questão. Ó. Dentre os compostos, aquele que conferirá a maior desempenho de combustível. Então ele diz o seguinte, ó. Primeiro, entre 8 e 12 carbonos. Cadeia saturada e ramificada. Essas duas cadeias aqui, ó, só colocar aqui, ó, essas duas cadeias aqui, ó, ela não apresenta ramificações na sua estrutura. São retinhas. São, ó, N de quê, ó? Normal. Então essas duas já estão eliminadas, ó. N, tá, ó, N aqui, ó, normal. Então, ó, N decano, N heptano, N propano são o quê? Cadeias normais. Aqui, ó, no item 4, nós temos um enol. Enol. Dentro dessas enol aqui, ó, etil, 3-etil, metilexenol. Esse composto, quando vier um metilex, vier esse X, isso aqui não é um hidrocarboneto. É outra função que nós vamos ver futuramente, mas já de cara isso aqui é um éter. Um composto éter. Quando vier um etilex, é um éter. E aqui embaixo ó, nós temos um ol. Quando vier um ol, também não é uma função do hidrocarboneto. Isso aqui é um álcool. É uma estrutura do álcool. Então, a única que sobrou, né, da nossa estrutura foi o 2,2 trimetil pentano. Olha só, pentando nossa estrutura. Então, a alternativa correta, letrinha C de coração. Ok? Valeu, fique com Deus, um forte abraço. Se vocês estiverem gostando do conteúdo, ou então vocês precisarem de uma ajuda, de um auxílio na prova do Enem, né? Na questão, nas provas do Enem, podem entrar em contato comigo, que nós estamos aqui para auxiliar vocês e vamos fazer uma mentoria, mentoria direcionada para a gente acertar o maior número de questões possíveis na prova do Enem. Valeu? Fique com Deus, um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.